Olá, sejam bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso programa semanal sobre teatro. Bom, eu sou Bárbara Figueira. Eu não. O nome é Alice de Holanda e a gente tá dando continuidade ao vídeo da semana passada. Podem estar achando o quê? Que eu sou uma travesti. E sou. Brincadeira, Alice. Semana passada a gente fez um vídeo sobre a Antígona. E nesse vídeo a gente analisava pontos específicos do enredo. No vídeo de hoje a gente vai se ater mais a questões sobre os conceitos que estão por trás dessa história. E para isso, nós temos um convidado de honra que é o nosso querido... Qual é seu nome? Alice de Holanda. O Leonardo. Bom, tô muito feliz de estar aqui. Eu já participei de uma edição do Trabalho de Mesa. É estilinho. Não precisa ser salame, não, tá? Vou botar um pouquinho mais de uísque e um pouquinho mais de azeite. Porque tu aumentou mesmo um pouquinho de tomate e queijo, né? Mas a gente estava cozinhando e hoje eu espero, enfim, não cozinhar vocês tanto. Antes de falar propriamente, assim, da obra, falar um pouquinho da Grécia, né? Que tá aí passando por um sufoco. Tamo junto, Grécia. Eu tô quebrado que nem vocês. Para que a gente possa compreender um pouco de qualquer obra trágica, principalmente, no caso, a obra Antígona, é importante que a gente entenda um pouco desse panorama. É importante que a gente saiba que nós estamos falando de um período onde a civilização tinha uma compreensão de mundo diferenciada, né? A visão de mundo era antropocêntrica. O homem no centro de todas as coisas, né? Perfeito, exatamente. A investigação sobre o humano e tudo que decorre disso era o que estava em voga naquele momento. Outro aspecto que também é muito importante é que nós tínhamos uma cultura religiosa politeísta. Não somente um único Deus que rege as condutas de comportamento, uma verdade canônica. Quando a gente está falando sobre mitologia grega, e especialmente sobre essa relação deles com a religiosidade, a gente não pode partir de um entendimento de Deus no nível do cristianismo. A figura central de um Deus masculino que é bom, que é justo, que é o centro de todas as coisas boas, em contraponto a é você, Satanás, né? O diabo, que é o ruim, etc. Não. Para os gregos, essa noção de divindade, ela vai para além dessa dicotomia bem e mal. Então, os deuses gregos, eles amam, eles se vingam, eles traem. Ou seja, eles vão acabar reproduzindo comportamentos que vão servir de exemplo para a humanidade. E a gente está falando de uma visão bastante distinta dessa cultura que até hoje é vigente, bate na mesa. Por favor, não joguem pedra na gente quando a gente fala mitologia cristã. Tá, gente? Porque assim, tem gente que não acredita. Sabia? Tô chocada. E daí a gente precisa falar sobre o século de Péricles. Quem foi Péricles? Péricles foi um estadista. Ele foi tão marcante na Grécia que surgiu essa expressão século de Péricles, apesar da gente não estar falando de um tempo cronológico de 100 anos, né? A gente tá falando de uma época de 36 anos. Mais importante a gente dizer que seria o apogeu, assim, da civilização grega. O auge do governo democrático. Exatamente. Eles têm uma imagem pra você colocar depois aqui editada. Uma imagem do Aristóteles roçando. Polis 10. Legados do século de Péricles, apenas tragédia, as artes dos ofícios de uma maneira geral, a filosofia sofística e a filosofia aristotélica só. A polis grega, ela vai além dessa questão do Estado, né? Ela representa toda a simbologia da construção do pensamento democrático. O que é muito importante dizer que essa dita democracia não é a democracia como conhecemos hoje. Nem todo mundo tinha direito à voz, por exemplo. Tu é homem? Sim. Provém a casa? Sim. Cidadão livre. Então existiam vários preceitos para que você estivesse enquadrado como um cidadão livre e assim teria direito a voz e voto, né, nessa democracia. No caso, a mulher, ela realmente não fazia parte, ela não figurava. Desse escopo social. Assim. Só que você vê que a tragédia é um legado tão poderoso que os eventos, quando nós tínhamos as apresentações, a gente tinha a presença de todo e qualquer cidadão. Podiam entrar mulheres, cachorros, escravos. Exatamente, porque aí você consegue fazer uma análise da importância do teatro em si ser
servindo a polis. Os concursos trágicos, eles têm origem nas dionisíacas, que de início eram celebrações rituais para o deus Dionísio, que aconteciam de forma espontânea, e que depois foram institucionalizados pelo Estado no formato dos concursos trágicos. Ou seja, 3 dias de tragédia e 1 dia de comédia. Aí você pensa, né? 3 dias tratando sobre um mundo ideal, né? A grandeza de espírito, a nobreza da alma. E aí vem, no 4º dia, a comédia para destruir e acabar com esse mundo idealizado, porque esse é o poder típico desse gênero. E associado à questão da inteligência, né? Porque você só ri daquilo que você entende. A não ser que você finge assim. Exato, para não pagar de que não entendeu. Ó, tá vendo que ela entendeu só agora. Bom, é muito importante a gente pensar a tragédia não só enquanto gênero dramático, enquanto gênero literário e teatral, mas pensar a tragédia como uma instituição social. E isso por 4 motivos. Primeiro, ela acontece durante as festas cívicas de Atenas, né? E aí por isso tem aquela questão das mulheres poderem ir, os escravos e etc. Segundo ponto, a gente tem uma divisão simbólica e física no palco que é muito forte. Primeiro a gente tem o palco, onde tem atores profissionais que representam os heróis, as heroínas, os deuses, as deusas, ou seja, os valores aristocráticos como a beleza, os laços de sangue de uma maneira geral. E ainda lembrando que o herói trágico não é um modelo que deve ser seguido, na verdade ele é exposto, mas é pra te ensinar o que não deve ser feito. E você vai tirar essa parte, significa isso. Por favor. Senão eu não assino o direito de imagem. Se no palco nós temos atores profissionais que representam os deuses, os heróis, esses valores aristocráticos de uma maneira geral, de outro a gente tem o coro. E o coro ele é composto por cidadãos. Exatamente. Isso é muito forte. Por quê? Porque o coro ele é responsável pela mediação entre a ação que acontece no palco e o público. Poxa, e olha só que sacada, né? Assim, em termos de patriotismo e de valores éticos, eles... Colocar o cidadão em cena, Exato. Né? E aí você é com partícipe. Pois é, você, olha, não é cidadão livre, mas é um jeito democrático de eu estar inserindo você. Terceiro ponto, as tragédias, de uma maneira geral, elas são escritas em trilogia. Na primeira parte, os deuses e as deusas, eles impõem que os crimes de sangue, eles precisam ser vingados. Porque na tragédia a gente sempre tem um crime de sangue inicial, que precisa ser vingado por outro crime de sangue, que precisa ser vingado por outro crime de sangue, que precisa ser vingado por outro crime de sangue. Ou seja, não tem fim. Na segunda parte da tragédia, em geral, o pau quebra. E na terceira parte, esses mesmos deuses que lá no início falaram, vocês têm que se vingar. Opa, eles meio que mudam de ideia e voltam e ficam mediando assim, será que nós vamos impor as nossas leis, as nossas regras aos homens? Ou a gente vai deixar que os mortais julguem os mortais? Por que isso é importante? Fazer com que os mortais possam ser julgados pelos mortais estabelece a criação das leis e dos tribunais. Que é muito importante para a questão da ordem e controle, né? Agora, isso é vendido de outra maneira, né? Eu vou vender o discurso do patriotismo, de uma questão ética, soberana e cívica, enquanto que, na verdade, o que está por trás é essa ordem, né? Que subjuga o controle, e é necessário, porque senão a anarquia se estabelece. O objetivo deles, de fato, era o quê? Alçar essa civilização, uma das maiores da humanidade. E conseguiram. Diferente de hoje, né, Grécia? Que se um cidadão grego, ele senta na plateia pra ver um herói representado indo pra guerra, é que pra quando a guerra aconteça, ele se sinta forte o suficiente, pertencente à cidade o suficiente pra poder defendê-la também. Mesmo você não sendo um cidadão livre. Coisa boa. E aí o quarto ponto sobre a tragédia, que é o mais essencial de todos. A tragédia, ela é uma reflexão que a cidade gera sobre o nascimento da democracia. Ponto. Olha só, toda a serventia que tinha a tragédia, né? Que rola? A comédia, ela surge, na verdade, pra subverter a ordem. E ela tem essa autorização, ou seja, ela não é guiada pelos preceitos da ética e da moral. Isso dá uma liberdade tamanha. Você tinha uma liberdade, inclusive, de satirizar os cidadãos livres, os governantes e até os seus próprios deuses. Always look on the light side of life. Né? É o velho passar a mão na bunda do guarda, né? Exatamente. Lidar com a autoridade. Enquanto é brincadeira, tá tudo bem. podendo. É muito doido, porque isso se tornou-se um conceito canônico. Imperou durante séculos. Não, e que até hoje a gente também tem, né? Essa questão da comédia como um gênero desvalorizado, assim. Como se fazer rir fosse fácil. Na verdade, quando chega ali no Renascimento, você começa a ter autores que conseguem relegar a criação cômica a outros lugares. E aí você começa a entender que não é porque eu tô falando do baixo material que esse menor é só uma localização, ele não é pior. Tem uma perspectiva de que atores de tragédia, atores serião,
são mais, sabe? Como se fossem mais Bem instrumentalizados. Cara, de comédia. Eu não sei Caguei pra essa galera. Não, falando sério, e eu acredito que é um ranço desses conceitos canônicos lá de Aristóteles. Bendito Oxiurus, velho. Bota a imagem. Quando a comédia surge, a comédia antiga lá na Grécia, ela tinha essa autorização e era voltada muito pra uma crítica, uma sátira política. Tanto que ela acontecia ao final, né? Era um texto Exato. Aí você tinha 3 dias criando o mundo ideal pra ver a comédia arrasar com isso tudo que foi construído. E não era premiada, né? Era concurso trágico, porque entre as 3 tragédias, você teria um vencedor. E a comédia não, né? Ela vinha meio pra poder aliviar toda essa tensão que acontecia nos dias anteriores. Eles até, os jurados cômicos, eles eram escolhidos na hora. Olha, você, com carinha de engraçadinho. Exato, e que não tá no júri sério, né? Ei, Cláudia Leite, senta aqui. Exato, senta aqui, Cláudia Leite, galinha Sérgio pitadinha. Malandro. Todo mundo, essa galera. Antígona significa o fim ou a falta de descendentes. Antes seria contra ou a falta de, e gone seria a descendência. Então a Antígona, ela simboliza o fim de uma estirpe, né? A rapa do tacho dos filhos do Édipo. Coitada mesmo, né? Porque que legado, né? Matou o pai, comeu a mãe, deu ruim, né? Ou seja, essa linhagem amaldiçoada que vem do Labidaco, passa pelo Laio, depois passa pelo Édipo e chega na Antígona, ele levanta várias questões pra gente. Uma delas é uma rixa entre as linhagens. Porque se por um lado os Labidácidas, eles são amaldiçoados e tem todas essas tretas, eles também são uma linhagem muito querida, porque eles são uma linhagem de reis. Quase que uma rixa entre a linhagem da Antígona e a linhagem do Creonte. Porque se a da Antígona, por um lado, é de reis e rainhas legitimados, a do Creonte é de conselheiros reais e de homens, como a gente fala, guerreiros. E uma coisa assim, que na peça fica nas entrelinhas, dá a entender uma hora ou outra, mas que não fica muito firme é a possibilidade da Antígona de exercer um direito político, por assim dizer, chamado epiclerado. Seria o direito da Antígona, enquanto descendente do rei, assumir o lugar de rainha regente, enquanto a mesma não gera um filho homem pra dar sucessão, né? Exatamente. É muito ousada, né, esse personagem, Nossa, assim. ela é fantástica. Acho muito ousada. Me leva a questionar, assim, tantos aspectos. O lugar da mulher mesmo na civilização grega, né? Será que elas eram realmente incontentadas nesse lugar? Responde pra gente, tá? Mande a sua opinião. Clique aí, aperta o botão. Se esse discurso da mulher que tá incontentada com esse lugar, se ele não vem de uma civilização onde a mulher, nossa, contemporânea, não está satisfeita com esse legado do patriarcado. Vai ter feminismo, sim. E se reclamar, meu amor, vai ter feminazi. Quero ver feminista mulher bomba. Quero isso. Vou no xereca, pra tudo quanto é lado. Mas essa relação mesmo de ter uma figura no lugar da heroína, que era interpretada por um homem, né? Que até então a gente não tinha a figura da mulher. E o Creonte, ele pontua isso o tempo inteiro na peça. Por exemplo, o Aemon, que é o filho do Creonte, ele tá prometido à Antígona. E aí, quando o Aemon fica querendo interceder pela Antígona e tal, o Creonte sempre fala, você, se deixando levar por uma mulher. E aí, na peça, fica muito claro os dois posicionamentos da Antígona e da Ismene como contraponto. A Ismene, ela seria a típica mulher grega, submissa. Contentada com o seu lugar, porque até então parece que era isso mesmo, tava ali pra prover a família e tudo mais. Tá tudo de boa. O personagem Coro, inclusive, em determinado momento fala de impetuoso pai, eis a impetuosa filha, incapaz de se curvar ante a desgraça. Então, de alguma maneira, a gente também pode colocar um outro aspecto aí. Antígona, ela é uma personagem feminina, mas quando se fala em relação à força, à impetuosidade, é sempre fazendo um paralelo com o pai, essa perspectiva masculinizada. Exatamente, mas ela acaba assumindo esse aspecto quando ela dá continuidade na herança e até essa possível relação incestuosa com o irmão. Polinices, que a gente tá de olho. Tá, Brasil? O que eu acho admirável é que a hamartia que ela comete, esse erro que o herói está fadado a cometer, ela é muito consciente. Na maioria das abordagens trágicas, o herói mal sabe que está fadado aquilo e irá cumprir esse destino, e ela não. E eu acho isso de uma coragem que só uma mulher. Em momento nenhum ela titubeia na história. Ela começa e do início ao fim ela fica, cara, o que é isso? Todos os meus já estão mortos, meu pai
tá morto, minha mãe tá morta, o meu irmão tá morto, o que eu quero? E o que eu ela... quero uma bela morte. Exato. E o que ela tá reivindicando? Justamente essa questão do direito à memória. Qual que é a grande treta no fato do Creonte interditar o corpo do Polinices? A prática de se enterrar os seus mortos é um costume muito antigo na humanidade e também é muito carregado de simbologias. Claro, legitimiza, na verdade, a honraria daquela família, da memória ao corpo. E no caso do Polinices e no caso da Antígona, o buraco ainda é mais embaixo. Por quê? Um guerreiro que foi morto na batalha, no auge da sua flor, da idade, da juventude, etc., ele tem o direito à imortalidade. Exatamente. Mas para que isso aconteça, o seu corpo ele tem que ser preservado através desse rito fúnebre, para que a sua imagem, a sua sombra, renasça no Hades e ela sim vai ser imortal. Exato. E o que o Creonte faz? Aí ele descansa em paz e por aí vai. E blá blá blá. E o que o Creonte faz? Na verdade, impede que qualquer cidadão possa intervir por meio do édito, né? O interdito do Creonte, ele age no nível de brutalidade física e de brutalidade simbólica. Quando o Creonte determina que o corpo do Polinices tem que ficar fora dos limites da cidade, ele não tá apenas dizendo que o corpo dele vai ser comido pelas aves, pelos cães e etc. Ele tá tirando do Polinices o direito de ser reconhecido como cidadão. Não, e ainda o quê? Queima de arquivo. É um nojo, né? Creonte... Ai, ai. O totalitarismo, de uma maneira geral, ele não é simplesmente um aparato político de violência de Estado que criminaliza qualquer ação que questione o seu poder soberano. A gente costuma dizer que o totalitarismo, ele age não só eliminando brutalmente aqueles que são contra o regime, ditadura militar, que a gente até hoje não sabe quantas pessoas foram mortas. Eu mesmo sou super contra o regime. Dá pra ver. Como na esfera da eliminação simbólica, do direito que aquela pessoa tenha um nome, tenha uma memória. Vladimir Safatli, ele costuma dizer que um Estado perde qualquer legitimidade quando ele mata pela segunda vez um cidadão que já foi morto fisicamente. Nossa, arrepiei. E é isso que acontece na Antígona, né? O Brecht diz que a Antígona, ela se converteu pra sempre na liberdade de se agir contra o Estado. Ele tá falando de mudar o determinismo, saca? E que a gente tem esse poder e que a obra de arte precisa fazer isso. E Sófocles era o cara, tá? A gente nem falou do Sófocles. Só pra finalizar, bom, pessoal, essa obra tá sendo estudada no PAS e eu não sei se o trabalho de mesa vai abordar as demais obras do PAS 2 e do PAS 3. Bom, podem me convidar se quiser. Se quiser. Esse é o segundo vídeo que o trabalho de mesa tá fazendo sobre a Antígona. E se você precisar, é só apertar o botão. Pessoal, curtam a nossa página, deixem comentários, compartilhem, etc. A gente fica muito feliz quando vocês escrevem. Vocês podem também se inscrever no canal. Olha só, lá no YouTube, né? Você vai lá e tal. Eu me inscrevi, tá? Já participei. Você pode ir lá comentar. Quem é meu aluno pode, sei lá, fazer propaganda. Comentar, assim, pra ver se eu apareço em outros vídeos. Né? Você vai ver que tem um bocado de vídeos sobre teatro, com assuntos diversos, né? Com apresentadores distintos, não tão legais como nós, mas a vida é difícil. Mas tá bom, né, gente? Tá bom? Pessoal, até a próxima. Valeu! Até o nosso próximo trabalho de mesa.